Elas se entendem com Emily Albertassi e Letícia Dantas. Ser mulher em nosso tempo é aprender a encarar desafios que têm acompanhado o gênero feminino na história da humanidade, mas também reconhecer outros desafios próprios do século XXI. Graças a Deus, porque os desafios podem oferecer oportunidades de crescimento e superação. Deus deu à mulher capacidade para assumir de modo belo e seguro sua missão na igreja, na família e na sociedade. Mas, em algum momento da vida, nós vamos precisar superar alguma coisa. Na pré-adolescência, é a mudança do corpo, os hormônios e o início do ciclo menstrual. Com o tempo, precisamos superar o medo, a vergonha de ser quem somos, os relacionamentos frustrados, as perdas, os desafios da maternidade, um novo corte ou cor de cabelo. Não temos como contar quantas vezes vamos precisar superar ou ressignificar nossa caminhada. Ser mulher neste século é continuar convivendo com o privilégio e as lutas próprias do gênero feminino, mas é também ter a oportunidade de vivenciar equilibradamente a fé, os relacionamentos interpessoais e as atividades sociais. Em tudo, a mulher pode confiar no cuidado daquele que a criou com amor, o próprio Deus. Para falar sobre esse tema, recebemos hoje a Tatiana Mello, gestora de perfil comportamental, Master Coach publicitária. Tatiana, seja muito bem-vinda ao Elas Se Entendem. E para começar a nossa conversa, eu queria que você contasse para a gente quem você é, que você se apresentasse, falasse o que faz uma gestora de perfil comportamental, uma Master Coach. Boa noite. Boa noite, meninas. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade. Eu me chamo Tatiana, sou publicitária, trabalho com perfil comportamental, com gestão de perfil comportamental e Master Coach. Vou dar um breve resumo sobre o que é cada um. Eu comecei pelo Master Coaching, que é um estudo de níveis conscientes e inconscientes de transformação. O que é isso, né? A gente trabalha a identificação do estado atual com o teu estado desejado, é a mudança, é quando a gente procura um Master Coach ou um coach mesmo, né? O que é o coach? É um treinador, ele vai te ajudar a deslocar de um lugar que você está para um lugar que você deseja. Seja no ambiente profissional, que igual tem os coaches de carreira, seja num coach de vida, que é a área que eu atuo, que é a parte, eu falo que eu sou engenheira de talentos, que aí entra a parte do perfil comportamental. O coach, ele te desloca, né, de um estado atual para um estado desejado. A gente vai identificando o que vem te impedindo, identificando quais são as suas habilidades, quais são as suas competências, o que precisa ser fortalecido e aonde foca, expande. Então, a gente foca no que é positivo. Naturalmente, nós, seres humanos, temos uma mania horrível de focar no que falta. Eu não tenho isso, eu não tenho essa habilidade linda que a Letícia tem de falar no rádio e ela parece que assim uma euforia, mas tudo isso pode ser desenvolvido e através do perfil comportamental isso é identificado. Que lá eu vou falar mais um pouquinho sobre ele aqui, que é a arte da persuasão. Isso é predominante de perfis influentes, mas aquela pessoa que ela é mais introspectiva, ela não tem que se comparar com uma pessoa que é totalmente ao contrário. Eu não gosto de usar que são pessoas opostas. Eu digo que são habilidades complementares. A gente precisa de pessoas comunicativas e a gente também precisa de pessoas mais introspectivas. Então, dei um resumão aí sobre o que é o Master Coaching, que é o Master Coach, que é o treinamento de níveis inconscientes e conscientes, e a parte do perfil comportamental, que é o gestora de perfil comportamental, é um sistema que eu utilizo, que ele mapeia toda a nossa tomada de decisão, quais são os nossos comportamentos. Eu diria que é um raio-x. Agora que a gente já entendeu mais ou menos suas funções, as suas habilidades aí. Alguns dias atrás nós conversamos, né, para alinhar tudo aqui. Eu, você, Emily, Larissa, nós conversamos para alinhar o Elas Se Entendem. No nosso bate-papo, você comentou que cresceu num lar disfuncional e que isso afetou a sua vida. E conta um pouquinho para a gente como é que você superou esse momento, porque foi um bate-papo muito interessante, nós ouvimos de você, mas acho que seria muito legal os nossos ouvintes também entender, às vezes cresceram nas mesmas circunstâncias que você citou, e seria legal você contar um pouquinho para a gente. Vamos lá. Eu vou começar primeiro dizendo que os nossos pais, eles são vítimas de outras vítimas, né? A vida deles foi necessária para que a gente chegasse até aqui, mas a nossa caminhada dali em diante é responsabilidade nossa e não responsabilidade deles.
Eles têm, sim, um papel fundamental da formação do nosso caráter, mas, como eu falei, eles são vítimas de outras vítimas. Então, assim, os meus pais também tiveram um lar disfuncional. E a gente só dá o que a gente tem. Se eles não tiveram tanto amor dentro de casa, o meu pai, a família do meu pai era dono de bar, então eles tinham muito problema com bebida alcoólica dentro de casa. Meu avô, né, o pai do meu pai, eu não conheci, mas ele ficou de cama por causa de bebida, ele agredia a mãe. Então, isso trazia para o meu pai que isso era uma verdade, né? E aí, tudo que a gente vê dos nossos pais formam as nossas crenças, fortalecedora ou limitante. E a gente entende aquilo ali como uma verdade. Então, eu só replico. São os padrões de comportamento. Então, diante de tudo que eu via, de brigas dos meus pais, eu repetia aquilo. Eu entendia que, como eu via meu pai gritando com a minha mãe, eu entendia que, se eu gritasse, estava certo. Eu conquistava as coisas gritando. E não é assim. Existe tanto que hoje o que eu mais atraio, o que eu mais trabalho é a forma da comunicação. É através das palavras que a gente tem como falar. Eu posso exigir algo, mas eu posso falar de forma mais branda e mais suave, mais encantadora e não gritar. O Sérgio Cortella fala muito sobre isso, né? Mário Sérgio Cortella, ele fala muito sobre que quem grita está sem argumento. E, de fato, hoje eu vejo que é dessa forma, mas faz parte. Então, falando o que aconteceu, né? Por que eu cheguei a esse ponto de superar? Em 2019, eu tive um relacionamento de 9 anos, estava num relacionamento já de 9 anos, estávamos noivos, com data para casar já, com lua de mel comprada, data, tudo. E aí eu me vi que eu não estava feliz ali, eu precisava tomar uma decisão, eu não me sentia bem naquela relação. E aos 30 anos você tomar essa decisão, parece que é voltar para trás, né? Mas muitas das vezes a gente precisa ter essa consciência que não adianta continuar andando num caminho errado. Se eu não sei para onde eu estou indo, eu preciso ter essa consciência. Isso aí é a autorresponsabilidade. A gente é responsável pela vida que a gente leva. E aí eu vi que eu estava entrando num relacionamento que eu não seria feliz. Então eu decidi terminar. Conversamos e decidimos terminar. E 2 dias depois eu fui demitida. 2 dias. A gente terminou num domingo à noite, na terça-feira de manhã eu cheguei para trabalhar. Você está desligada. Eu falei, meu Deus, que avalanche! Senhor, o que você quer comigo? E aí, como eu vivi num lar disfuncional, eu só continuei. E aí eu continuei a sair demais, bebia muito, uma vida totalmente desregrada, dando muita preocupação para minha mãe, saindo, bebendo de carro. Eu falei, gente, e eu sempre fui muito estudiosa, eu alcancei muitos lugares, muitos cargos, muito nova. Eu fui supervisora na Unimed com 22 anos. Eu acho assim, eu tinha competência técnica. É uma das coisas que a gente fala no perfil comportamental. Eu tinha competência técnica para estar onde eu estava, mas eu não tinha competência emocional para estar onde eu estava. Então, eu não tinha a preparação para estar ali. E aí, eu fui desligada. Dessa vez, em 2019, né? E aí, o que acontece? Eu comecei a me afundar mesmo, e eu comecei a me perguntar, falei, cara, o que eu estou fazendo com a minha vida? Por que eu estou fazendo isso? E a gente cava os nossos próprios buracos. E ninguém tira a gente dali, a não ser nós mesmos. A gente precisa tomar uma decisão e dizer assim, cara, até quando? Até quando eu vou viver com essa vida disfuncional, com esse relacionamento disfuncional, com essas escolhas que não me aproximam de uma vida abundante? Há a promessa da vida abundante para todos nós, e por que eu não estava tendo? Por que eu estava engordando tudo de novo, que eu tinha emagrecido 25 quilos? Por que eu estava perdendo tanto dinheiro investindo em coisas erradas? E eu falei, para o mundo que eu quero descer. E aí eu comecei antes desse para o mundo que eu quero descer, eu pensei sim em tirar a minha vida em 2019, foi em altura mais ou menos de junho, maio, junho, até que eu fui morar no Rio para fazer um curso do Paulo Vieira, que é o Método CIS, um dos maiores treinamentos de inteligência emocional. Lá eu acessei muitas verdades da minha vida, da minha história, da história dos meus pais, sobre paternidade, sobre crenças, sobre comportamento, sobre escolhas, e isso tudo fez muito sentido. Eu digo que isso foi 2019, né? Hoje a gente está em 2022, eu digo que eu vivi 3 anos imersa em mim para entender. Por que dos meus comportamentos? Por que da minha família? Por que eu vim ali? O que Deus quer comigo? Qual que é o propósito disso tudo?
Porque nada é por acaso. Esse dia foi separado por Deus, tudo foi separado, tudo foi preparado por Deus, até mesmo os nossos vales. E entender isso não é fácil, porque a gente, quando entra num vale, a gente quer logo sair dali. E hoje eu falo com Deus que eu quero que Ele me ensine a passar por ali, e não somente me tire, para que eu aprenda, porque se a gente não aprende, a gente repete. E aí, imergi em mim, e hoje estou aqui para trazer essa história toda aí. Você citou agora, e você também aborda muito esse tema nas redes sociais, que é sobre a inteligência emocional. Por que isso assusta tanto as pessoas, né? Será que é por falta de conhecimento? Por que as pessoas têm certo preconceito quando a gente fala em inteligência emocional? Às vezes não querem ouvir. Explica pra gente o que é inteligência emocional, por que isso é tão importante na vida das pessoas, quem tem que buscar essa inteligência? Fala pra gente. Bom, quem tem que buscar inteligência emocional? Todos nós. Todos nós. O que é a inteligência emocional? É um estudo sobre as nossas emoções. É entender por que eu fico triste, por que eu fico feliz. Um filme que eu acho assim, é um filme de criança, mas ele traz muito essa abordagem, é o filme Divertidamente. Ele traz as emoções básicas, que é o nojinho, a raiva, o medo. E por que a gente sente? Existe sim o medo, que é aquele medo que te poupa, né? Que te protege. E tem aquele medo de, eu tô ansiosa para ir para a rádio, eu tô com medo. Não, mas espera aí, por quê? Eu sei quem eu sou. E aí entra nesse estudo da inteligência emocional, entra também as nossas emoções. Por que o humor oscila tanto? Por que a gente fala às vezes, né? Vou contar um negócio aqui que eu acho que eu não tinha contado para vocês, mas meu apelido era Tati Quebra-Barraco. Por que será, né? Porque eu tinha um pavio bem curtinho e bum, explodia. E aí, hoje, quando eu conto isso para as pessoas falam assim, como assim, senhora Tati Quebra-Barraco? Eu falei, amado, fui muito tratada. Fui muito tratada, Deus tratou muito as minhas emoções, porque não faz sentido a gente explodir. E aí eu comecei a olhar para as coisas e escolher mais as palavras, porque eu era muito ferida pelo meu pai. Porque meu pai, né, porque ele ainda está vivo, ele era muito agressivo com as palavras, na época que a gente morava junto, que eles se separaram. Ele era muito agressivo com as palavras, e aí eu entendi aquilo, que era uma verdade, igual a gente estava falando, das crenças, e reprogramar isso é possível. Eu não tenho como eu falar assim, né? Igual a gente fala assim, eu vou cortar um hábito. Você não corta um hábito, você adquire um novo hábito, um bom hábito. As pessoas ficam assim, eu vou cortar. O nosso cérebro, ele não gosta dessa palavra. Eu vou cortar. Não, eu vou mudar a minha alimentação, eu vou ingerir alimentos melhores. Então, assim, é sempre trazer a nossa comunicação para o lado positivo e não para o lado negativo. Por exemplo, se eu falar assim, Emily, não pensa numa maçã vermelha. Você pensa na maçã vermelha, porque o nosso cérebro ele não distingue o que é real do que é imaginário. Então, todas as nossas crenças, sejam elas fortalecedoras, sejam elas limitantes, o que é a fortalecedora? É aquela capacidade de que, assim, cara, eu sou capaz de ir na rádio, eu sou capaz de gravar, eu sou capaz de gravar um vídeo, eu sou capaz de dirigir daqui até São Paulo, que é outra coisa também, que eu tirei carteira, fiquei quase 4 anos sem dirigir, com medo, e depois teve um dia que eu falei assim, não, eu vou. Fui. E aconteceu. Então, assim, é você internalizar e trabalhar os seus pensamentos, as suas emoções a seu favor. E entender que, assim, é lógico, eu nunca dirigi e vou pegar um carro e vou para o Rio. Não, existe o limite, né? É entender até onde eu posso ir, é estudar os nossos próprios limites. Isso é a inteligência emocional, é se conhecer. O primeiro passo da inteligência emocional é o autoconhecimento, é entender quem eu sou. Quais são as minhas características? Quais são as minhas habilidades? Quais são os meus pontos fortes? E você acha que é por isso que as pessoas têm tanto preconceito? Ou então porque assusta tanto? Porque ninguém quer de fato se conhecer. Você tem que querer muito, na verdade. Sim. Ou então passar por uma situação como você falou, que você passou e foi pesquisar, foi procurar fazer o curso, procurar ajuda e tudo mais. Você acha que é por isso que existe esse preconceito? Sim. E uma das maiores debilidades do ser humano, a pergunta mais difícil, né? Quem é você? Uma das perguntas mais difíceis, tanto que quando você está numa entrevista de emprego, as pessoas perguntam quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria. A pessoa fala, posso começar pelo ponto de melhoria? Porque é muito mais fácil você apontar o que falta do que apontar o que eu tenho de bom. Eu fiz até uma live outro dia sobre isso. Por que é tão difícil falar os nossos pontos fortes? Por que é mais fácil eu apontar? Agora, se eu virar para falar assim, que é o que eu faço em dinâmica de treinamento, né?
Por exemplo, a gente está aqui hoje no estúdio, eu viro para você, Letícia, e falo, Letícia, quais são os seus pontos fortes? Aí você dá uma travada e você não consegue falar. E eu viro para a Emily e falo assim, Emily, você consegue falar os pontos fortes da Letícia? Na hora. Mas por quê? Porque você não se vê como ela te vê. Isso é o trabalho do autoconhecimento. De fato, conectar internamente todos os pontos. Porque somos chamados todos a liderar, mas a gente precisa primeiro liderar a si mesmo. Quem é mãe aqui lidera sobre seus filhos. Os pais lideram sobre seus lares. E nós lideramos sobre nós mesmos. Se eu não tenho a capacidade, se eu não tenho, não é nem capacidade, é a habilidade de entender o que acontece dentro de mim, de fato buscar isso. Mas não é fácil. Existe um estalo. Por exemplo, igual eu falei que eu era muito gordinha. Eu passei a minha adolescência inteira com a minha mãe falando para eu emagrecer. Ela me levava em todos os médicos. E aí eu não emagrecia. Por quê? Porque eu não queria. Ela queria. Não adianta eu querer mudar o outro. É muito fácil a gente transferir a culpa para o outro, mas eu posso me mudar. Até que o dia que eu cheguei a 95 quilos, com a pressão a 20, estava com pressão não, a pressão estava 16 e eu estava com 22 anos na época, eu subi na balança e a médica falou assim, está aqui o seu pedido de bariátrica. Eu olhei e falei, não, mas eu não quero fazer. Ela, mas você só está engordando, é suas escolhas. Aí eu olhei para ela e falei assim, você me dá 3 meses? Dali eu mudei a minha vida assim, numa guinada. Mas por quê? Por que o ser humano precisa ser pressionado ou chegar ao fundo do poço? Porque a gente só muda por dor ou por constrangimento. Por exemplo, naquela situação eu já estava colocando... Calça 44 já não estava me servindo mais. E aí, no dia que eu fui experimentar, comprar uma calça, que eu vi que eu estava experimentando calça 46, eu falei, cara, o que eu estou fazendo comigo? E é a gente que... piloto automático. E aí que entra os conhecimentos do autoconhecimento, da autorresponsabilidade, que é vigiar, né? Orar e vigiar, que é vigiar suas emoções, suas atitudes. Então, na prática, esse autoconhecimento muda o que na vida? Faz toda a diferença? Faz diferença em quê? Nos relacionamentos, no trabalho? O que isso pode influenciar? O que eu me conhecer, porque a gente está na nossa zona de conforto. Uhum. A gente está fazendo no piloto automático, como você falou. Para que eu vou ficar tentando entender por que eu ajo dessa maneira, por que eu tenho tal comportamento quando certa situação acontece? Então, por que se conhecer faz diferença? Conforme eu falei, né, a gente muda por dor ou por constrangimento. Eu estava tendo muitas perdas financeiras e de relacionamento. E aí eu falei assim, cara, o que está acontecendo? Onde está o problema? E tem um livro que é incrível, ele fala do cavaleiro preso na armadura, e ele fala que é um cavaleiro que ele se prende na sua própria armadura. E ao mesmo tempo que eu via muitas pessoas me elogiarem, você é muito carinhosa, você é muito afetiva, você é muito atenciosa, de repente, por que eu explodia? Por que eu perdia? Então, o que eu falo da maestria emocional e a maestria estratégica? Por que muitas pessoas conquista, perde, conquista, perde? É a falta da maestria emocional, que ela vem do conhecimento. Então, eu digo que assim, o autoconhecimento hoje, ele alavancou a minha vida com a minha família, que no início eu queria mudar eles, eu não queria me mudar, e eu brigava muito com meus pais, por conta da separação, que é um outro papo para outra hora. Brigava muito com a minha irmã, tive o término do relacionamento, o desligamento na empresa. Eu falava assim, gente, parece que eu sou uma bomba. Porque, de fato, o pavio curto, né, a oscilação do humor não nos permite entender por que a gente entra num vale. E, de verdade, a nossa vida ela é entre picos e vales. Uma hora a gente está lá em cima, muito bem, e estar lá em cima muito bem, estar emocionalmente ali é joia, é natural. Agora, quando a gente desce para um pico, como eu vou me entender e me comportar, que eu falo de comportamento, num vale, é que determina quanto tempo eu vou passar ali. Que o deserto, né, um vale, ele não é um lugar de estadia, é um lugar de passagem, é o que eu preciso aprender para sair logo dali. Então, eu entendi que, nessa época, né, que eu falei que eu fiquei 3 anos imersa em mim, eu trabalhei muito a gratidão. No dia que eu me peguei sendo grata a desligamentos de empresa, eu falei assim, gente, que loucura, eu tô falando de gratidão com os chefes que me falaram coisas horrorosas em desligamento. Eu falei, gente, por quê? Que loucura, né? Mas porque era a minha mentalidade que estava mudando sobre as minhas atitudes, sobre o que eu estava proporcionando para mim mesma.
Mas tô te ouvindo falar, eu tô imaginando os nossos ouvintes em casa, o pessoal que tá no carro, tudo mais, o pessoal que tá na rua e ouvindo mosaico. Pede ajuda para quem, gente? Para se autoconhecer, faz o quê? Procura quem? Isso aí. Pode me procurar lá nas redes sociais, Tatiana Mello com 2Ls.7. O primeiro passo que eu gosto de trabalhar quando uma pessoa me procura é fazer a análise de perfil comportamental, que é o sistema. A pessoa vai responder um questionário e nesse relatório vai vir todas as preferências dela, tomada de decisão, estilo de liderança, quais são os pontos a desenvolver a partir de um perfil comportamental, que é ou dominante, ou influente, ou estável, ou conforme. O que são esses perfis? São as personalidades, que é o que a gente estava falando aqui no começo. Aquela pessoa que ela é mais direta, ela é mais objetiva, é aquela pessoa preto e branco, ou então aquela pessoa mais comunicativa, mais alegre, ou então aquela pessoa que é mais pacífica, ela é mais calma. Isso são as nossas personalidades. Então, nesse sistema, ele é pautado, né? Todos esses 4 é pautado em índice, não existe assim uma regra ali, ele traz as características do perfil e a gente chama de devolutiva. Eu faço uma sessão explicando página por página daquele relatório, são mais ou menos 40 páginas, sobre aquela pessoa. E eu vou perguntando para ela, faz sentido para você hoje? Porque ali no relatório vem 2 gráficos, que eu acho que assim, para mim foi ali a chave do meu autoconhecimento. Porque vem um gráfico que fala que é a sua essência, que é quem você é de verdade, e o adaptado, que é como você se adapta em ambientes com pessoas. E eu via que o meu adaptado estava totalmente ao contrário do que era a minha essência. E aí eu ficava assim, gente, mas por quê? Causa dor. Se você não é a sua essência, o que você nasceu para ser, qual que é o seu natural. Por exemplo, hoje você trabalha, Letícia, você trabalha com rádio, você tem um perfil mais comunicativo. Se chegar uma proposta para você de te colocar numa sala, você sozinha, para trabalhar com planilha de Excel, sem ninguém para falar com você, isso te machuca? Nossa, choro na hora. Por quê? Se daqui a pouco eu brincava, porque na época que eu trabalhava numa sala que me tiraram foram tirando todos os funcionários, eu fiquei sozinha, eu falei assim, gente, eu vou falar com as cadeiras. Eu ficava assim, gente, com quem que eu vou conversar? Aí eu ficava nem sei se naquela época tinha WhatsApp, mas eu ficava ligando, eu ligava para os ramais, eu queria apresentar as coisas para os outros. Então, assim, é entender qual que é a sua personalidade. É entender que aquilo é seu, Deus te fez daquela forma. Então, como que eu posso usar o que eu tenho? Que é, eu volto a falar usar o que a gente tem e não o que não tenho. Que é o primeiro passo do autoconhecimento, é entender qual a sua personalidade, aí depois que entra nas partes de crenças, porque o que eu falo, né, dessa parte de perfil comportamental? Um iceberg, por exemplo. Imagina um iceberg, a pontinha que está lá para fora da água é o nosso comportamento, é o que as pessoas veem de nós. E o que está para baixo são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Por que eu faço o que eu faço? As nossas crenças, as nossas preferências. Então, ali para baixo da água, só quem conhece é eu e Deus. Ele sabe, ele conhece o nosso coração, ele sabe dos nossos desejos. Mas por que eu transpareço, então, algo muito diferente? Por conta de crenças, por conta de tudo que a gente viveu. E isso é passível de reprogramar. Claro que isso não é algo que acontece da noite para o dia. A busca do autoconhecimento é algo contínuo, é escolher 1% por dia e buscar. Né? Eu não me formei, eu não conquistei, né? Vou chamar desse tipo, um apelido de Tati Quebra-Barraco da noite para o dia. Foram várias sequências, várias situações que me trouxeram aquilo. Mas hoje, quando eu reprogramei isso tudo, hoje, quando eu olho para trás, eu consigo olhar hoje como uma cicatriz, não mais como uma ferida, porque, de fato, teve essa consciência de ressignificar e superar tudo aquilo e, hoje, ajudar outras pessoas também com isso. Como nosso tempo é curto, eu queria finalizar, né, para que você falasse um pouquinho para a gente do seu trabalho, como que faz para te procurar, como a Letícia falou, muita gente deve estar pensativo nesse momento, reflexivo com o próprio comportamento, né, e um pouquinho do seu trabalho com mulheres, para a gente finalizar o nosso bate-papo. Tá bom. No meu Instagram, como eu falei, o tatianamelo.7, eu trabalho com mulheres, eu tenho um grupo lá que a gente chama de Mulheres Leoas, que é para inspirar mulheres, transformar mulheres autênticas. Ali eu trabalho somente com mulheres. Eu atendo homens, mas ali eu trabalho somente com mulheres.
trabalhar sobre ali qual que é o perfil delas, né? Carência excessiva, baixa autoestima, insegurança, inconstância, medo da rejeição, aquele vício de agradar a todos, a procrastinação, que é algo que a mulher, por conta dela ter que dar conta de muita coisa, né? A gente acaba procrastinando outras, e é algo que Deus tem falado muito no meu coração nas redes sociais, é sobre a comparação, que a rede social faz muito isso conosco, mulheres que sofremos mais ainda com isso. Então, eu tenho um curso que chama Mulheres Leoas, que são aulas que traz todo esse conteúdo sobre tempo com Deus, entendendo as nossas emoções, um remédio chamado perdão, transformando as nossas crenças, as feridas da alma, os sentimentos tóxicos, tirar ideias do papel. E aí eu deixo um convite para os ouvintes que no dia 30 de julho eu vou fazer um evento no Instituto Velos, no Aterrado, somente para mulheres. E eu ainda vou, isso aí é over delivery, né, que a gente fala que é um spoiler ainda, eu não divulguei ainda a data nas redes sociais, mas eu já estendo aqui o convite para as ouvintes, que vai ser um tempo muito precioso. Vamos ter uma psicóloga lá e também uma consultora de imagem e estilo só para mulheres. Eu quero só fazer uma última pergunta, rapidinho, eu sei que o nosso tempo está acabando. Foi buscando o seu autoconhecimento que você encontrou Jesus? Foi, Entendi. Exatamente. A gente até falou sobre isso, né, no nosso bate-papo antes, para alinhar, né, aqui. A minha família ela é católica, uma parte é católica e a outra é espírita, mas eu nunca me identifiquei ali. E aí eu falava assim, ainda não me encontrei. Eu amo a Deus, eu tinha conhecimento de algumas coisas, mas eu não tinha o aprofundamento. E aí, quando eu fui morar no Rio, que eu morei na casa de uma menina que ela era da igreja Lagoinha, lá no Rio, e aí ela começou a me convidar, e aí eu comecei a buscar, e eu não sabia para onde eu estava indo, não, mas eu sabia que eu estava indo. E aí, isso até eu vejo que foi muita mão de Deus, porque eu não tinha condições de morar no Rio, não tinha condições de pagar o curso e morar no Rio. E ela falou, fica na minha casa, que onde come 2, come 3. Ela e o filho dela. Então, assim, foi coisa de Deus, porque você morar 6 meses de favor na casa de alguém que você não conhece, é coisa de doido, né? Porque eu não sei se eu faria um negócio desse. Uma pessoa de uma outra cidade vem fazer um curso com você, vocês se encontram no curso e ela fala, pode ficar na minha casa. Então, e ali eu vi ela, foi muito mão de Deus mesmo, e o cuidado, né? E hoje eu só retribuo todo o carinho que ela teve comigo e que esse encontro com Deus que eu tive, de fato, para cuidar e curar outras mulheres a serem livres e leoas. Você não gosta de falar, né, Tatiana? O pessoal está te impressionando aqui para você falar, né? Corre! Olha só, gente, segue então no Instagram, Tatiana, sem H, Melo, com 2 L's, ponto 7, que não é 7 escrito, é 7 numeral mesmo. Tatiana Melo.7. Tem algum WhatsApp que você usa comercial aí, que você queira divulgar também? 249-8858-1933. Então, 99858... 98858-1933. Acho que eu falei errado, né? Não, peraí que eu vou anotar, eu acho que eu falei errado. 98858-1933. Então vamos lá, 98858-1933 é o WhatsApp para você entrar em contato com a Tatiana, 98858-1933. Você que é empresário, porque eu quero dar uma dica para você. Às vezes você tem um problema com algum funcionário seu. Sim. Só que, como ela falou aqui do caso da Letícia, né? Se você pega a Letícia e coloca ela numa sala sozinha, Letícia, você pode dar 30 mil reais para ela, que ela não vai produzir, porque ali não é o lugar dela. Então, às vezes, você, empresário, está ouvindo aqui a Tatiana falar, ela pode ajudar você a colocar cada pessoa da sua equipe no lugar certo. Exatamente. A pessoa responsável por venda vai... Às vezes, você tem aí uma pessoa que está no escritório, né, fazendo planilha, e ela é boa com venda, mas você não sabe disso. Então, você que é empresário, você que quer conhecer também, de repente você está aí, não consegue se encaixar, ou está numa empresa, não está satisfeito, o problema não é salário, quer se encontrar, entre em contato então pelo WhatsApp, que é o 98858-1933, para você entrar em contato aí com a Tatiana e se encontrar aí no seu perfil comportamental também, que é um tema bem legal. Eu gosto de falar que gente feliz não enche o saco, e gente feliz prospera, gente feliz trabalha, gente feliz é produtiva. Então, onde que você é feliz? Você tem que fazer o que você gosta, identificar aí suas habilidades, seus comportamentos, suas preferências. Tatiana, obrigado, tá? Eu que agradeço.